Vamos lá, então, eu sou o Dr. Lee, sou médico, e se você já assistiu Blade Runner 2049, ou se você não assistiu, né, é muito interessante se lembrar que na história o agente K, que é um androide, ele passa o filme inteiro tentando descobrir se ele é mesmo um ser humano, se ele é um androide, o que ele é, porque afinal de contas, em um certo momento, ele começa a se questionar se ele só foi feito para seguir comandos, né, como um androide é feito, ou se ele começa a ter vontade própria, se ele começa a ter memórias dele, ou se não, se ele está sendo controlado o tempo todo. É um filme muito interessante porque joga luz sobre a questão do que é você ser humano, do que é você ter controle, do que é você ser livre, né? É um filme muito poético, é um filme muito visualmente atraente. E eu acho que é um filme muito atual, porque da mesma maneira que no filme você está o tempo todo vendo o mal que a tecnologia pode causar, eu acho que esse é o grande tema do filme, né? Até que ponto a tecnologia entra na vida do ser humano e o quanto ela controla o que é você ser humano. Acho que paralelamente isso acontece na nossa vida também, quer dizer, nós nunca fomos tão reféns da tecnologia como nós somos hoje. Eu ouso dizer, inclusive, que você provavelmente é quase um ser morto socialmente quando você não está usando algum tipo de tecnologia. Porque praticamente tudo que você faz hoje depende em algum grau do seu celular, do seu computador, de modo que se você não usa isso, né, fica muito difícil de você conseguir desenvolver suas atividades da vida diária. E pior ainda, se você está tão preso ainda na tecnologia, se você está tão preso em tudo que você precisa fazer, você precisa estar usando o celular, o computador, tudo, e aquilo está o tempo todo mandando notificação, está o tempo todo pedindo mais atenção, porque virou um grande produto hoje, né? Você provavelmente está preso na tecnologia e você provavelmente não consegue se focar em mais nada do que é verdadeiramente importante, porque o tempo todo você está virando refém. E aí que a gente volta na ideia do filme, né? Quer dizer, será que você tem livre-arbítrio mesmo? Ou você está só virando um grande androide que está sendo controlado aí pelas tecnologias? Aqui parece uma viagem muito grande dizer isso, mas para pensar, quando foi a última vez que você conseguiu assistir um filme sem ter que ficar olhando o celular? Eu duvido que você tenha conseguido assistir um filme de 1h30, 2 horas, que é como a duração de um filme normal, né? 90 minutos, às vezes 120 minutos, quando é um filme um pouco mais longo, até mais, mas sem dar uma olhada no celular. Eu duvido. Inclusive, saiu recentemente nos jornais que um ator famoso hollywoodiano, não vou lembrar exatamente quem, se recusou a manter um contrato com a Netflix, porque a Netflix afirmou que ao longo dos episódios, né, de uma série ou ao longo de um filme, o plot, a história tinha que ser repetido o tempo todo, né, porque as pessoas usavam muito o celular enquanto assistiam Netflix, né? Netflix tinha esse dado de pesquisa, e as pessoas estão virando cada vez mais multitarefas, né? Elas, ao invés de prestar atenção o tempo todo só no filme e conseguir entender a história com profundidade, né, ter aquela experiência imersiva, as pessoas estão cada vez mais fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E não são várias coisas ao mesmo tempo, tipo, eu vou ler e vou ouvir música. Não. São literalmente várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto você está assistindo filme, você está no seu telefone, e aí dentro do seu telefone você está com o WhatsApp ligado, aí você troca de aplicativo, você vai para o Instagram, e aí você lembra que tem um vídeo para assistir, você assiste um vídeo curto, enquanto isso o filme está rolando. Aí você abaixa o celular e fala, é verdade, eu estou assistindo um filme. Quer dizer, basta você, eu não preciso na verdade ficar reforçando, eu tenho certeza que na tua experiência pessoal você notou isso. Eu digo isso até fazendo meia-culpa. Eu não lembro quando foi a última vez que eu assisti um filmão de 2 horas e fiquei completamente absorvido pelo filme, sem ter que ficar olhando o telefone nem nada. Quer dizer, isso mostra que cada vez mais a gente está ficando refém da tecnologia, porque tudo que a gente faz é no telefone, a gente conversa no telefone com os amigos, a gente paga a conta no telefone, quer dizer, praticamente não dá mais para pagar a conta no banco. Assim, diretamente dá, mas enfim, é sempre um transtorno muito grande. Você resolve todas as coisas do trabalho pelo telefone, você precisa acessar tudo pelo telefone, e o telefone está sempre com alguma coisa te chamando a atenção. Quer dizer, a tua atenção, já que todos esses serviços estão de graça, a tua atenção é um meio de você pagar, né, isso. E a tua atenção, ela virou
na verdade, o produto mais valioso, virou a moeda de comércio mais valiosa. Parar para pensar nas maiores empresas do mundo, né? Como é que elas se sustentam? Como é que vem a renda delas, né? Como é que vem a fonte de renda delas? O Facebook, o Google, tudo isso sobrevive com anúncios. E anúncio, ele só funciona e ele só paga efetivamente quando você tem a sua atenção. Quer dizer, vocês estão prestando atenção em mim agora, mas alguns de vocês assistiram algum anúncio aqui. Alguns de vocês assistem algum anúncio quando estão assistindo TV, assistem algum anúncio no Netflix. É assim que é a moeda de troca moderna, porque a sua atenção vale muito. A sua atenção é aquilo que é de mais valioso hoje em dia, porque é o que te permite fazer tudo, né? O seu trabalho te paga pela sua atenção para resolver um problema, né? No relacionamento, a moeda de troca mais importante é a sua atenção. Quer dizer, você está com alguém, você espera atenção, carinho, né, afeto dessa pessoa que esteja presente, não uma pessoa que sai para jantar com você e fica no telefone, né? Assim como seus filhos, se você tem filhos, esperam a sua atenção, seus pais esperam a sua atenção. A sua atenção é o seu bem mais valioso, né? E o que está acontecendo hoje, cada vez mais, é que você está virando uma pessoa que vende a sua atenção. Se eu não me engano, tem até um episódio do Black Mirror, né, que fala exatamente sobre isso, quer dizer, o quanto você tem que pagar ou assistir, né, horas de anúncio, enfim, para você conquistar alguma coisa. Vira literalmente uma moeda, né, para você comprar coisas. Mas pode não ser, aliás, né, pode não ser não, a gente está meio que virando um episódio de Black Mirror, porque a sua atenção está o tempo todo sendo capturada, né, invadida, né, roubada, vamos dizer assim. Roubada não, né, porque você entrega ela de bom grado, vamos dizer assim, né, mas ela está o tempo todo sendo alvo, né, dessas empresas que querem roubar a sua atenção para vender, né, para um anúncio, geralmente para você comprar alguma coisa, para, não sei, né, usar como moeda para outra coisa, né. Geralmente a atenção é o bem mais valioso seu, porque efetivamente é seu tempo, né? E o seu tempo não volta mais. Quer dizer, você fazer um bom negócio, eu digo isso com muita tranquilidade porque eu fiz isso na minha vida, tá? Você escolhe uma profissão legal, você acerta, você tem muita sorte, você conhece boas pessoas, né, que são boas de fazer negócio, você ganha muito dinheiro. Agora, se você perde esse dinheiro, você consegue reaver ele depois. Agora, atenção, não importa se você tem 100 mil, 200, 300 mil, seu dinheiro não volta depois. O seu tempo não volta depois, perdão. O seu tempo perde. E acabou. Você pode tentar fazer plástica para ficar mais jovem, por exemplo, mas você não vai voltar a ter 20 anos efetivamente. A atenção é o seu bem mais precioso, né? E repara como lentamente você está deixando ela em pequenas coisas hoje em dia, né, no seu WhatsApp, no seu Instagram, né, aqui no YouTube mesmo, né? Quantas vezes vocês já me viram falando nos vídeos mesmo, embora eu quero que vocês continuem assistindo meus vídeos, quantas vezes eu digo para vocês pararem de assistir tanto vídeo, né, e focar nas coisas que você realmente precisa fazer. É muito difícil, porque ninguém ensina para nós essas coisas. Falar esse tipo de coisa parece um pouco contraintuitivo, parece um pouco um exagero. Então, eu quero te fazer um convite, na verdade, né? Porque esse é um problema que a mim me incomoda pessoalmente e eu sofro com isso também, né? Mas eu consegui, na minha vida, desenvolver alguns métodos, tudo baseado em livros que eu li, tudo baseado em ciência, porque eu não acredito em achismo, eu sou uma pessoa naturalmente cética, né? Eu consegui desenvolver alguns métodos de me focar, né? São coisas que eu uso da minha vida pessoal, são coisas que eu uso no meu trabalho, são coisas que eu uso no meu estudo, são métodos, né, para conseguir lentamente me desligar, né, do mundo externo e me blindar contra esses estímulos externos o tempo todo, né? E eu quero ensinar isso para você num workshop, né? Eu vou deixar o link aqui abaixo para você se inscrever, para você conhecer o workshop. E lá eu vou explorar as bases biológicas do foco, da sua atenção, como que isso funciona, para que você possa lentamente aprender também isso, para você ver que o foco não é uma habilidade especial só das pessoas que nasceram com mais atenção, que elas têm um QI mais elevado do que os outros. Não é nada disso, né? O foco, como qualquer outro músculo, é um músculo mental, vamos dizer assim, ele consegue ser treinado, ele consegue ficar forte, né? Você hipertrofia ele com o tempo de tanto você usar ele repetidamente.
E não depende de uma habilidade especial, não depende de um QI. Você pode aprender, né? Sabe por quê? Porque ele é baseado em funções fisiológicas normais, né? O foco, ele não depende de você nascer com ele ou não. Ele depende de você entender o que é que afeta ele ou não do ponto de vista fisiológico. Quer dizer, por que você acha que você não consegue ficar tantas horas focado assim? Por que você acha que você não consegue trabalhar longas horas? Você fica cansado, né? Quais são as bases de neurociência do foco, né? Quais são as bases neurológicas do foco? O que está envolvido biologicamente? Tudo isso, quando você aprende, você consegue mobilizar. Então, se eu te dizer, olha, o tempo ideal para você ficar focado são 4 horas, porque mais do que isso, você começa a saturar as suas sinapses. Existe um hormônio que vai saturar o teu cansaço, que é o cortisol, não adianta você tomar café. Todas essas coisas que você consegue aprender, você começa a capitalizar em cima delas, e aí você começa a modular o seu cotidiano para você extrair o máximo que tem do seu potencial. Eu só consegui fazer isso, né, de me mudar para outro país, me formar em medicina, aprender 5 línguas, tudo isso eu só consegui fazer depois que eu comecei a entender isso. Eu sempre soube dentro de mim que eu tinha um potencial, que eu tinha alguma coisa a mais para oferecer. Não para os outros só, mas para mim. Né? Eu não queria, e nem quero ainda, sinceramente, viver para impressionar os outros. Eu quero viver para poder primeiro cuidar da minha família, cuidar das pessoas que são queridas para mim. Né? Mas eu também tenho uma vontade de descobrir até onde eu posso ir, o que mais que eu posso oferecer, até onde eu posso chegar se eu realmente me dedicar, se eu parar de ser desonesto comigo mesmo e não estudar quando eu disser que vou estudar, se eu parar de fazer, de procrastinar tanto, né? Quando eu disse que ia me focar no trabalho, que eu parar de perder tempo e ficar, sei lá, no computador com 15 abas abertas, quando eu falei que ia me focar nos estudos de francês, quando eu falei que ia me focar nos estudos de medicina, né? Até onde que você pode chegar se você realmente dedicar a sua atenção, né? Eu comecei a descobrir isso, eu comecei sinceramente a descobrir isso, mas só depois que eu aprendi todas essas bases do que significa você ser focado e como controlar, como ativar isso, né? E eu consegui transportar isso para várias áreas, né? Eu não era e nem sou, sinceramente, uma pessoa super inteligente, mas eu sou muito esforçada. E eu acredito que é isso que é realmente importante, porque uma pessoa que é muito inteligente, geralmente ela vira uma pessoa preguiçosa, né? Ela acha que tá tudo ganho, tá tudo fácil, né? E ela tende a deixar as coisas de lado. Agora, uma pessoa esforçada, e eu me considero uma pessoa muito esforçada, eu consigo as coisas sentando, me dedicando, né? Aprendendo aquilo e repetindo de novo, até que uma hora eu consigo. E foi isso que eu aprendi também com o foco, né? Aprender as bases dele, né, para ativar isso em qualquer área da minha vida, foi o que fez a grande diferença da minha vida. E eu gostaria de ensinar isso para você também, nesse workshop. Então clica aqui no link abaixo da descrição, né, se inscreve lá, e no futuro eu quero trazer mais e mais vídeos, sempre trazendo esse tema para você, né, porque eu considero que muita gente vem me perguntar aqui como é que faz isso, porque elas não encontram vídeos sobre isso, não encontram conteúdo, né? Todo mundo começou a achar normal simplesmente você virar refém da tecnologia, mas eu não acho. Eu acho que você consegue viver uma vida mais leve, com mais tempo livre, com mais tranquilidade, né? E rendendo muito mais, né? Dando vazão a todo o potencial que você tem dentro de você para conseguir construir o resto da sua vida, fazer o resto da sua vida, o melhor da sua vida. Então isso é um grande convite que eu estou te fazendo aqui, né? E uma crítica, na verdade, também, para você ficar alerta, né? Para prestar atenção o quanto da sua moeda mais valiosa, que é seu tempo, ela está sendo gasta, né? Às vezes até de maneira involuntária, mas em outras coisas. Fica até um puxão de orelha aí, né? Não gaste seu tempo com bobagens, né? Preste muita atenção aonde você está dando o seu tempo, onde você está gastando o seu tempo, porque essa é a moeda mais cara, né? Depois, quando você ganhar dinheiro, e eu acho que você vai ganhar dinheiro se você está assistindo meus vídeos, você pode comprar o que você quiser, mas tempo, isso não volta. Isso é uma moeda que custa muito mais caro do que as outras. Então veja bem onde você está gastando, veja bem onde você está focando a sua atenção e seja mais econômico. A gente se vê na próxima. Até lá.